Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo que segue se preparando para pegar o Botafogo nesse domingo, jogo 5h30 da tarde no estádio Newton Santos. Esse jogo vai ser 50-50, ou seja, torcida literalmente dividida a carga de ingresso, porque geralmente no Newton Santos, quando o Botafogo e o Flamengo se enfrentam, costuma ser 90-10 a carga de ingressos. Dessa vez, por regra, pelo regulamento, tem que ser 50-50 no Newton Santos, ou seja, um jogo aí válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A tendência é que as duas equipes estejam com time alternativo, porque tem jogos importantes na próxima semana por competições internacionais. O Botafogo tem a pré-Libertadores e o Flamengo tem a Recopa Sul-Americana. E apurando situações do Flamengo, descobri que o departamento médico está fazendo, junto com a equipe de fisiologia, os preparadores físicos, uma força-tarefa para deixar todos os jogadores, o elenco do Flamengo, de maneira ideal para a disputa da temporada, no ponto de vista físico. Mas, Vene, tem 30 dias que o elenco já se reapresentou pós-férias. Eles não chegaram a esse ponto físico que o Felipe Luiz e o departamento médico desejam? Não chegaram. E a gente vai explicar para vocês o que falta, porque foi uma apuração de uma maneira extremamente sucinta sobre essa situação, porque eu estou vendo muita gente dizer: o Flamengo já está bem fisicamente. Não está, não. E eu vou trazer fatos para vocês apurados com pessoas do Flamengo. E o John Ares, hein? Chegou lá no Palmeiras, foi apresentado e falou sobre o Flamengo. A gente também vai comentar esse assunto aqui. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Galera, eu vou começar trazendo uma declaração que eu achei sensacional do Emerson Royal. Ele deu uma entrevista ao GE e ele falou o seguinte: preste atenção nessa declaração dele sobre o momento dele no Flamengo, sobre as cobranças que ele recebe no Flamengo. Abre aspas. Eu não acho que a palavra correta é injusta. A torcida tem o direito de cobrar. Eles pagam o ingresso. O Flamengo é a vida de muitos deles. Se o Flamengo perde, muitos ali não tem um dia bom. A gente tem que entender isso. Eles querem o 100%. A gente tem um elenco maravilhoso para competir por grandes coisas, então eles vão querer o 100% sempre. Eu entendo isso, de verdade. É difícil, mas eu entendo. A exigência deles é pela camisa que eu visto. Eu já vim sabendo da responsabilidade. É me adaptar o quanto antes, porque um time como o Flamengo, você não tem muito tempo. É chegar e dar resultado. E se você não tem o resultado esperado, tem a cobrança. Eu levo isso com naturalidade. Aconteceu com outros jogadores aqui dentro e em outros clubes. O mais importante é seguir focado e sabendo quem você é para dar a volta por cima. Gente, olha só. Você pode não gostar do futebol do Emerson Royal, você pode não gostar do que ele vem apresentando com a camisa do Flamengo nesse início de trajetória no clube, mas o cara tem uma noção assim que precisa ser elogiada. A declaração dele foi assim, uma declaração de um profissional na essência da palavra. É um cara que sabe da responsabilidade dele, é um cara que sabe jogar no Flamengo, tem cobrança. E é isso. Não quer ser cobrado? Vai jogar em time pequeno. Vai jogar no Bangu, vai jogar em time pequeno. O Flamengo é cobrança o tempo todo. E ele mesmo disse, a palavra certa não é injusta, a cobrança no caso. Porque a cobrança é de uma maneira justa. O meu ponto é o seguinte: você pode cobrar, exigir, até mesmo criticar. Agora dizer, a contratação não valeu a pena. Gente, calma, dê tempo ao tempo. É muito cedo para cravar que essa contratação não deu certo. Agora eu concordo que a cobrança para ter uma evolução, ela tem que existir. Porque o Flamengo é isso. E dos últimos anos para cá, se tornou isso porque o nível de exigência está muito alto. O sarrafo aumentou no Flamengo. E é isso, tem que ser 100% sempre.
E que bom que o Emerson Royal sabe disso. Vamos agora para a força-tarefa que o Departamento Médico do Flamengo vem fazendo. Fiquei no telefone aí 1 hora com uma pessoa do Flamengo, conversando sobre várias coisas. Um dos assuntos foi o fato do Flamengo ter completado 30 dias do dia que se reapresentou. Para quem não sabe, foi no dia 12 de janeiro, e no dia 12 de fevereiro, na última quinta-feira, o Flamengo completou 30 dias de reapresentação. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, e eu vou trazer para vocês que o elenco principal completou esses 30 dias, e durante esse mês, o time de Felipe Luiz passou por uma mudança de planejamento, que foi o retorno precoce, após início ruim do Sub-20 no Carioca. Disputou 7 jogos durante esse período, e o elenco do Flamengo teve poucos dias para trabalhar no Ninho do Urubu, porque quando você joga, viaja, tem um período de recuperação, tem o trabalho regenerativo. Por conta disso, os departamentos envolvidos no plano para os jogadores adquirirem a melhor forma física entendem que os atletas ainda precisam evoluir nesse quesito, sobretudo nas valências força e potência. Eles precisam estar com força e potência muito bem para eles poderem desempenhar fisicamente. Apesar disso, alguns jogadores conseguiram, durante a disputa desses 7 jogos até aqui, repetir métricas altíssimas da temporada passada. Contra o Internacional, por exemplo, o Arrascaeta bateu 99% da métrica de 2025, ano que teve o melhor desempenho da carreira. Mas o meia precisou de 3 dias para se recuperar. Pois é, a cobrança veio em juros. 3 dias para se recuperar. Vocês têm noção disso? Mas como os jogadores podem evoluir a força e a potência? Tempo para trabalhar, essa é a resposta. Nesta semana, Felipe Luiz está tendo algo que será bem raro neste ano. 4 dias para trabalhar o time entre o jogo contra o Vitória, que foi na terça-feira, e o confronto com o Botafogo, que será no domingo. Então, o departamento médico, com os fisiologistas e os preparadores físicos, estão focados durante esses dias para fazer os jogadores evoluírem o máximo possível a força e a potência, para que eles consigam sustentar o estilo de jogo que Felipe Luiz deseja, com muita intensidade. No Ninho do Urubu acontece diariamente reuniões com os profissionais envolvidos nessa força-tarefa para que Felipe Luiz tenha o quanto antes a melhor versão dos jogadores no ponto de vista físico, para o treinador conseguir cobrar a parte técnica e tática. Onde eu quero chegar? Eu estou vendo muita gente dizer que o Flamengo está muito bem fisicamente, que só falta o Felipe Luiz encaixar a parte tática. Não, não é isso. O Flamengo ainda não está bem fisicamente. O Flamengo precisa evoluir tanto a força quanto a potência desses atletas. Como é que faz isso? Tempo para trabalhar no Ninho do Urubu, algo que o Flamengo está tendo essa semana. Tanto é que, se vocês forem fazer um levantamento aí do álbum de fotos lá no Flickr do Flamengo, isso me chamou a atenção. Olha a quantidade de fotos dentro da academia, os caras trabalhando força e potência. É isso. E o Flamengo está buscando isso. Então vocês precisam entender todo o contexto dessa situação antes de dizer, nossa, o time está jogando muito mal. Sim, o time está jogando muito mal. Mas por que está jogando muito mal? É só o Felipe Luiz que não consegue encaixar o time? Não, não é só isso. Tem outros fatores também. Então, fica aí a informação para vocês. E para finalizar nosso vídeo, olha o que o John Ares falou, hein, na apresentação ao Palmeiras. Pelo respeito que tem ao Fluminense, recusei a proposta do Flamengo, pois é um rival direto. Acho que o Palmeiras é um rival diferente para o Fluminense. Estou feliz de estar aqui. Cara, o John Ares, olha... O problema do John Ares vai ser sempre a próxima fala, cara. Cara, o que ele fez com o Fluminense, eu considerei trairagem, tá? De verdade, porque o cara fez de tudo para ser vendido para a Europa, falando que era sonho. Ai, meu sonho, meu sonho, meu sonho. O Fluminense foi lá, em forma de gratidão, vendeu até por um valor relativamente baixo, 17 milhões de euros. 6 meses depois, o cara volta para jogar no Brasil e vestir a camisa do Palmeiras.
depois de dizer que se fosse para voltar para o futebol brasileiro, voltaria só para o Fluminense. Eu estou falando de 6 meses depois. Se isso tivesse acontecido 6 anos depois, tudo bem. Era até aceitável. 6 meses depois, o John Ares traiu o Fluminense. Era melhor trair e jogar no Flamengo, né? Pelo menos ia ficar no Rio de Janeiro, que ele conhece muito bem já a cidade. Ele teve muito sucesso por aqui, se adaptou. Lá no Palmeiras a gente não sabe como é que vai ser na equipe. Dito isso, galera. Falar agora sobre a situação do Luiz Araújo e depois eu vou falar sobre a situação do Luiz Henrique. O que acontece é o seguinte, a informação da Raíssa Simplício é que o Atlético Mineiro acenou uma proposta de 7 milhões de euros pelo Luiz Araújo. 7 milhões de euros hoje dá algo na casa de 43 milhões de reais. E aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, por 43 milhões de reais, você acha que o Flamengo deveria vender o Luiz Araújo para o Atlético Mineiro? Se você fosse o BAP, se você fosse o Boto, você venderia o Luiz Araújo por 43 milhões de reais? O que acontece é que o Flamengo respondeu ao Atlético Mineiro que neste momento não quer vender o Luiz Araújo. Há inclusive um aceite do jogador. O Luiz Araújo aceitou a proposta, aceitou o projeto do Atlético, porém o Flamengo não aceitou a negociação, não aceitou vender o jogador. Em outras palavras, o Flamengo tem muita dificuldade para ir no mercado e contratar jogador. Aí qualquer time vai chegar aqui com qualquer valor, vai fazer uma proposta e vai levar. O Flamengo também não aceita isso. O Flamengo, muito pelo contrário, está segurando ali os jogadores o máximo que pode e dificultando a saída para outros clubes. O Flamengo está fazendo certinho. Quer tirar o jogador daqui? Vai ter que pagar o que eu quero. Quer tirar o jogador daqui? Vai ter que abrir a mão e vai ter que pagar o que eu quero que pague. Senão não vai tirar. Foi assim com o Alacian. O Alacian que está em negociação com o Red Bull Bragantino já faz um bom tempo e o Flamengo não libera, não facilita. E agora o Atlético Mineiro com o Luiz Araújo. 7 milhões de euros, seria 5 fixo, mais 2 de bônus. Então, assim, seria pouco mais de 30 milhões fixos, mais 11 milhões de bônus. O Flamengo não aceitou, não quis. E a ideia do Flamengo é essa, dificultar o máximo a saída dos jogadores certinho o Mengão. Falar sobre o Luiz Henrique. É Luiz Araújo, Everton Araújo, Luiz Henrique. É tanto nome assim que até confunde. Falar sobre o Luiz Henrique, gente, o que acontece é o seguinte: o Flamengo não descarta a possibilidade de fazer um movimento pelo jogador ainda nessa janela. Mas o movimento que o Flamengo pode fazer é um movimento meio que para marcar território. Não é um movimento, talvez, para contratar, sabe? O que acontece é o seguinte: o jogador é um desejo, principalmente do presidente BAP, e o Flamengo já fez um primeiro movimento quando perguntou ao Zenit a possibilidade de comprar o jogador e já falou com o seu empresário que está interessado na sua contratação. O Flamengo já fez esse primeiro movimento. Agora, o que acontece é o Flamengo estar de olho no mercado, de olho lá no Zenit, esperando para ver qual vai ser a movimentação deles para tomar o próximo passo e fazer ali, tomar a sua próxima atitude. Fato é que o Flamengo quer contratar o Luiz Henrique. O Flamengo já sabe que não é uma contratação barata, que não é uma contratação tranquila. Por outro lado, o presidente BAP deu uma entrevista essa semana para o jornal AIS e ele disse que o Flamengo tem dinheiro, tem caixa
para contratar mais um Paquetá. Ou seja, o Flamengo tem dinheiro, 40 milhões de euros, né, que foi o que custou o Paquetá. O Flamengo tem essa grana para poder ir para o mercado e contratar um jogador. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que será feito e se o Flamengo vai realmente fazer este movimento em direção do Luiz Henrique. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Lembrando, pessoal, estamos no carnaval, muito cuidado. Curte o carnaval com a sua família, você que gosta de curtir. Você que é da minha galera que gosta mais de ficar em casa tranquilo, podem ficar em paz. Nós vamos estar trabalhando aqui, apurando notícias do Flamengo, trazendo para vocês todo o tempo as notícias do Mengão. Podem ficar tranquilo, mas a informação do Flamengo sempre vai estar chegando para você. Você que está curtindo, tome muito cuidado, vá com moderação, vá com calma, beleza?